Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, 40 anos, sexo masculino, cabelo claro, pardo, e estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente de gravação é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. No nosso encontro de hoje, falaremos a respeito do renascimento cultural, expansão marítima e reforma protestante. A parada é mais ou menos assim, ó. Com a crise do feudalismo, por consequência, a gente passa a ter a contestação da visão teocêntrica de mundo. E esta contestação nos leva ao renascimento cultural, movimento intelectual e artístico que coloca o homem no centro do universo e promove o desenvolvimento do conhecimento científico. A partir disso, nós temos as grandes navegações que vão trazer os europeus para o continente americano e, consequentemente, vão nos levar ao processo de colonização do nosso território, e a reforma protestante, que quebra o monopólio clerical sobre a interpretação da Bíblia e abre as portas para o surgimento de novas igrejas e doutrinas religiosas. Sacou a parada? Dito isso, vamos fazer a primeira questão da nossa aula de hoje, que é uma questão da Unesp do ano de 2022. Se liga, diz o seguinte o enunciado: depois do estabelecimento do caminho marítimo para as Índias, por Vasco da Gama, em 1499, a coroa portuguesa logo preparou nova expedição, tendo como base as informações recolhidas pelo navegante. E essa era mesmo a melhor saída para o pequenino reino português, que ficava justamente na boca do Atlântico. A partir da análise desse texto, ele me questiona: além do motivo apresentado no excerto, contribuíram para que Portugal se lançasse à expansão marítima? Diz assim a letra A: o interesse por colonizar o litoral africano e a disposição militar para a reconquista ibérica. Vapo! Nops! De maneira alguma! Dois equívocos na letra A. O primeiro: nós não temos o interesse de colonizar o litoral africano neste cenário. No contexto que nós estamos analisando, quem será colonizada será a América. A África só será colonizada no contexto do século XIX efetivamente. Fora o fato que a reconquista é anterior à expansão marítima. Portanto, a letra A, ó, sai fora, meu irmão. Letra B: aliança política e comercial com a coroa de Castela e a posição geográfica do país. Veja, Castela e Aragão foram reinos que se uniram e deram origem à Espanha. Não tem relação com Portugal, que foi pioneiro na expansão marítima. Portanto, a letra B também não responde à nossa questão. Diz assim a letra C: a busca pelas especiarias. Da América não, filhote. As especiarias são orientais, estão na Ásia. Portanto, a letra C também não responde à nossa questão. Diz assim a letra D de dado: desenvolvimento de instrumentos náuticos e articulação entre interesses comerciais e religiosos, que é a resposta da nossa questão. Letra D. Veja bem, lembre-se que no cenário que nós estamos analisando, eu tenho aí pelo menos 3 fatores que levam Portugal a esse pioneirismo. Primeiro, localização geográfica. Segundo, estado unificado. E terceiro, o domínio de conhecimentos náuticos. Fora o fato que, nesse contexto, é necessário resolver os problemas referentes à crise do feudalismo, portanto, o comércio de mercadorias orientais cairia como uma luva e a igreja está maluquinha para expandir a fé cristã por onde a expansão marítima levar os europeus. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra D de dado. E parece que ele quer falar com a gente.
Tá a fim de fazer uma pergunta, Gui? Manda aí, mano, velho. Tio Rafa, existiu de fato a escola de Sagres? Ei, Gui, tu tá mandando, hein, cara? Boa pergunta. Lembrar que a escola de Sagres, ela não existia como uma escola de fato, quatro paredes, professores dando aula, provas, não nesse sentido. A escola de Sagres refere-se exatamente ao domínio de conhecimentos náuticos que Portugal possuía no contexto e permitiu a esse país ser pioneiro no processo de grandes navegações. Grande garoto, valeu pela pergunta. Vamos fazer a nossa próxima questão? Diz assim a questão da Unesp do ano de 2022. São características da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, respectivamente. Vamos lá. Preciso me lembrar que, como eu comentei anteriormente, o Renascimento Cultural foi um movimento que surgiu na transição da Idade Média para a Idade Moderna e colocou o homem como centro do universo. Uma vez no centro do universo, uma vez como senhor do world, esse homem desenvolve o conhecimento, seja o conhecimento empírico, ou seja, o conhecimento da experiência, seja o conhecimento científico. A partir do desenvolvimento do conhecimento, nós passamos a ter a contestação dos dogmas, das verdades consideradas absolutas pela Igreja Católica. E é neste cenário que surge a Reforma Protestante, um movimento que tem como objetivo quebrar o monopólio do clero católico sobre a interpretação da Bíblia e, por tabela, a relação da sociedade com Deus e de Deus com a sociedade. Mas é claro que a Igreja Católica não iria perder fiéis e ficar de bracinho cruzado, concorda? Óbvio, a resposta da Igreja Católica virá por meio da chamada Contra-Reforma ou Reforma Religiosa. Sabendo disso, vamos fazer a parada. São características da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, atenção vestibulando, respectivamente. Ou seja, precisa estar na ordem correta. Primeiro da Reforma, depois da Contra-Reforma. Diz assim a letra A, a criação do Tribunal do Santo Ofício. Stop it! A criação do Tribunal do Santo Ofício não é uma característica da Reforma, seria uma característica da Igreja Católica, ok? Fora que o Tribunal da Inquisição, ele não é criado neste contexto, ele é consolidado nesse contexto. Portanto, a letra A é vapo, não responde à nossa questão. Diz assim a letra B de bola. A rejeição da busca capitalista do lucro e a manutenção do dogma da infalibilidade papal. Eita! Veja, lembrar que, dentre as igrejas que surgem nesse contexto, nós temos o surgimento da igreja calvinista. E o que o Calvino defendia? Que a prosperidade é sinônimo de bênçãos e provavelmente de salvação. Portanto, nós não temos a rejeição da busca pelo lucro a partir da Reforma Protestante. Muito pelo contrário, o lucro, que era mal visto no contexto da Idade Média, daqui para frente passa a ser visto como bênção. Portanto, a letra B também não responde à nossa questão. Diz assim a C, defesa do celibato clerical. Veja, celibato é algo defendido, inclusive, até os dias de hoje, pela Igreja Católica, não é uma característica da Reforma Protestante, certo? Portanto, a letra C já vai embora, ok? Diz assim a letra D de dado, justificação pela fé e avanço do trabalho missionário e educativo. Ei, vestibulando, essa é a resposta da parada. Observe, justificação pela fé é a tese defendida por Lutero, é a doutrina luterana, doutrina da salvação pela fé. E a resposta da Igreja Católica, pelo fato de que boa parte dos fiéis europeus tornaram-se protestantes, foi exatamente, entre outras coisas, a criação da Companhia de Jesus, que, por sua vez, espalhou missionários pelo mundo, aonde a expansão marítima levou os europeus, com o intuito de compensar a perda desses fiéis europeus a partir da catequese dos nativos,
principalmente do continente americano. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra D de dado. Fala aí, Gui, quer fazer uma pergunta, irmão? Tio Rafa, Lutero era a favor do celibato? Sai daí, doido, não viaja, presta atenção. Lutero foi o precursor da Reforma Protestante. Uma das coisas que Lutero questionava era exatamente a questão do celibato, que não tem base bíblica e é uma regra imposta pela Igreja Católica para os seus membros para não precisar dilapidar seus bens. Sacou, brother? Respondida a parada? Vamos fazer a terceira questão da nossa aula de hoje. Estamos falando de uma questão da Unesp do ano de 2021 que pede para a gente observar esta imagem belíssima, a Pietà, que é assinada por nada mais nada menos do que por Michelangelo Buonarroti. Analisando essa imagem, fica evidente que trata-se de uma imagem renascentista, uma imagem que traz a valorização do ser humano, uma imagem que coloca o homem como centro do universo, ou seja, que retrata a questão do antropocentrismo. Feita a análise da imagem, ele me pergunta o seguinte: a Pietà, escultura de Michelangelo Buonarroti, foi produzida nos últimos anos do século XV e revela uma característica importante da arte renascentista. Veja, quando ele me diz que a imagem foi produzida no século XV, eu me lembro que o renascimento cultural inicia-se no XIV e estende-se até o XVI. Portanto, a imagem está totalmente dentro do contexto onde o renascimento cultural coloca o homem no centro do universo. Portanto, quando ele me pergunta assim, revela uma característica importante da arte renascentista. Qual seria essa característica? Vamos lá. Ele me diz assim na letra E: o prevalecimento da temática bíblica com a recriação precisa e fiel de um trecho do Evangelho segundo Lucas. Por que essa alternativa não responde à nossa questão? Porque o renascimento cultural vai exatamente contestar esta predominância da visão teocêntrica. Portanto, a letra E vai embora. Letra D. Influência da arte religiosa medieval manifesta na tridimensionalidade e na carência de perspectiva da peça. Cara, uma das características artísticas da imagem renascentista é exatamente a perspectiva. Portanto, a letra D não responde à nossa questão. Letra C. A desproporcionalidade entre os tamanhos dos corpos. Stop it! Não viaja, filho. Se você analisar bem a imagem, você vai observar que ela está muito da sua proporcional, que é uma das características das esculturas desse contexto. Portanto, a letra C vai embora. Diz assim a letra B de bola: o teocentrismo parou para tudo, que se tem um negócio que é contestado pelo renascimento cultural, irmão, é o teocentrismo, é a visão teocêntrica de mundo. Portanto, a letra B também não responde essa questão. Aí você vai me dizer: poxa, tio Rafa, assim ficou fácil. A resposta da questão só pode ser a letra A, que diz o seguinte: o delineamento preciso das formas do corpo humano realizado a partir dos estudos de anatomia pelo artista. Haja vista, nós estamos falando de um movimento que coloca o homem no centro do universo. Manda, Gui, já sei que tu quer falar, irmãozinho. Tio Rafa, por que não pode ser a letra B? Por que não pode ser a letra B de bola, irmão? Vamos lá! O teocentrismo explicitado na inexpressividade e no estatismo da representação das figuras humanas. Tá maluco, Gui? Essa imagem é realista, ela mostra movimento, exatamente porque coloca o homem no centro do universo. Você percebeu a relação entre o Renascimento, a expansão marítima e a Reforma? Gostou da nossa aula de hoje? Assista essa aula completa nas nossas redes sociais.